Seja meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Continuamos então nossos estudos no livro de Números. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, o povo então estava no Sinai, nesta região aqui do mapa, né? Eles já haviam saído do Egito, o Egito está aqui, ó. Eles estão saindo do Egito. Este é o trajeto que a maioria dos estudiosos dizem que é o trajeto correto, alguns dizem que é outro trajeto, tá? Mas este é o trajeto tradicional da saída, né? E eles estão aqui no Sinai. E agora eles vão partir daqui até Cades, ou Cades Barnea, né? Então aqui nós vamos encontrar o final desta primeira etapa do livro, né? O livro tem 3 ciclos, então nós temos um ciclo do Sinai, que vai até Cádiz, o ciclo de Cádiz e depois o ciclo nas planícies de Moabe. Então nós estamos nesta região aqui. E aqui nós vamos encontrar 3 histórias para nós observarmos, para nós analisarmos, e depois uma última história aqui em Cádiz, propriamente dita. Muito bem, então, a segunda divisão do livro cobre mais ou menos 38 anos de peregrinação pelo deserto. Então, nós já estamos num período aí de alguns anos, né, que eles já saíram do Egito até se organizar, etc. E depois, a última etapa, a gente vai ver aqui, se não me engano, o último slide que nós vamos observar, que é a última etapa para que eles fiquem, então, um tempão bastante grande aqui no deserto. Nesta fase, Moisés recebe a visita de Robabe. Robabe era um midianita que fica com Moisés. Moisés pede para que ele fique ali. Ele é cunhado de Moisés. Lembre-se que Moisés casa-se antes desta saída do Egito. Ele ficou 40 anos por esta região e ele casa nessa região, ele tem uma vida aqui, né, antes de partir para o Egito e tirar o povo de lá, segundo a ordem de Deus. E Robabe é o seu cunhado. E ele pede para que Robabe vá junto, porque Robabe conhece toda aquela região. Os midianitas são daquela região, conhecem tudo, viajam por tudo, tá? E Robabe, então, indo junto, ele acaba se integrando neste grupo. E ele faz parte agora do que na Bíblia nós vamos ver mais para frente, eles chamam de queneus. Então, o que era um queneu? Queneu é o descendente destes midianitas que acompanhavam Moisés, mais especificamente de Robabe. E uma coisa interessante é que quando a nuvem se levantava para eles poderem andar, ou quando eles estavam nas suas andanças, de manhã Moisés orava da seguinte maneira. Olha que bênção, olha que maravilha, né? Iniciar uma viagem com esta oração. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Ou seja, limpa o nosso caminho, né? Livra-nos de todos os inimigos, que se nós somos teu povo, significa dizer que se os teus inimigos forem dissipados, significa dizer que os nossos inimigos estão dissipados também. E aí no final, quando eles paravam, quando eles acampavam, no final do dia, ele dizia assim: volta,
ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Ou seja, volta para o teu povo. Né? Olha que oração fantástica, que oração abençoada, essa de Moisés para o povo que o acompanhava. Mas nem tudo eram flores, nem tudo eram coisas boas, porque já em Taberá, naquelas flechinhas que o amado viu agora há pouco, o povo começa a reclamar. Que o povo reclama? O povo reclama que não tem água, não tem comida, que é melhor voltar, porque a gente vai morrer aqui, porque a gente vai morrer, porque a gente vai morrer, porque a gente não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. E então, Deus, né, ele se irrita com o povo e ele começa a consumir as beiradas do acampamento. Lembrem-se o seguinte, nós vimos num vídeo anterior, o centro do acampamento era o tabernáculo. Em volta do tabernáculo, todos os levitas. Em volta dos levitas, as tribos. E na periferia? Na periferia, os impuros, os que não eram das tribos e que na Bíblia são chamados de populacho. Quem são esses populachos? Aqueles que vieram junto, que não eram descendentes de Abrão, mas que vieram junto quando fugiram do Egito, eles vieram junto acompanhando o povo. E estes começavam a dar ideia, né, para o povo de Deus. Então, aí o que acontece é que Deus começa a consumir com fogo, ou seja, Deus bota fogo nessas beiradas. É óbvio que Moisés intercede, pede a Deus misericórdia e Deus ouve. Por isso esse lugar ficou conhecido como Taberá, ou seja, que logo em seguida, de novo, a mesma reclamação de sempre. Porque a gente quer comida diferente, porque no Egito a gente comia cebola, porque no Egito a gente comia peixe, porque no Egito a gente comia carne. Quando? Quando? Eles eram escravos, eles trabalhavam dia e noite, eles arrebentavam o seu corpo trabalhando sem folga nenhuma. Mas a reclamação é que lá era melhor, no pecado é sempre melhor, no pecado sempre tem, sempre isso, sempre aquilo. E aí, Moisés, escutando aquilo, ele se achega a Deus e diz, Deus, é muito pesado, este povo é pesado, esse povo reclama, esse povo exige, este povo podia ser o povo, né, o povo de Deus, mas também podia ser este populacho, ou seja, ali já não havia muita divisão, porque o populacho já fazia a cabeça do povo de Deus. Eles escutavam o que o populacho falava, né, o que o mundo fala, né, o povo de Deus começa a escutar o que o mundo fala e não escuta o que Deus está fazendo, o que Deus está pondo à sua mercê, pondo à sua disposição. Moisés reclama, então Deus disse, não, tudo bem, eu concordo então com você, isso é justo. Eu vou dividir a responsabilidade com outras pessoas. Então, ele divide parte deste espírito de responsabilidade, desse espírito de cuidado, foi dividido entre outros 70 anciãos. Portanto, né, havia aí Deus entendeu que às vezes a pessoa não consegue suportar tamanha responsabilidade e a responsabilidade é dividida. Mas Moisés ainda reclama, porque veja, isso é aquilo, não sei o que, e Deus diz, não, eu vou, eles querem carne? Tá bom, eu vou dar carne para ele. E aí imagina, né, amados, eram 600 mil homens. Multiplica isso por 3 e a gente, no mínimo por 3, e a gente tem mais ou menos a população que existia lá. Isso se para cada homem com mais de 20 anos tivesse mais 2 pessoas, uma mulher e um outro
menino. Então imagina a quantidade de gente, isso no mínimo, mais ou menos quase 2 milhões de pessoas. E aí Moisés duvida de Deus. Moisés duvida de Deus. E ele fala, então, veja, mas da onde tanta carne? E aqui a gente vê, pela primeira vez, que Moisés começa a se desmanchar. E aí Deus diz, espera e vê. Ou seja, você está duvidando de mim? Então eu vou te mostrar. Como eu já ia fazer, mas espera e vê, já que você tem dúvida. E as codornizes são levadas até aquele local. Existe uma rota de migração de codornizes naquela região? Sim, existe. E eles passam exatamente por ali. Então veja, na verdade Deus não criou codornizes do nada para aparecer por ali. Não. O milagre de Deus foi que isto acontece na hora certa, no momento certo. Porque a obra de Deus não é só criar coisas que não existem, mas que as coisas que existem acontecerem no momento correto, na hora certa, no lugar certo. Então, os milagres de Deus também são coisas do dia a dia, como codornizes que estão em rota migratória, que elas vão de um lado para outro, elas migram de um lado para outro, mas naquele momento e numa quantidade suficiente para o povo comer. E aqui, amados, por que ele ficou conhecido como Kibrot Tavá? Kibrot Tavá quer dizer túmulo do desejo. Significa dizer que as pessoas comiam sem cuidado nenhum com os rituais que eram necessários, com as coisas que eram necessárias. Então a palavra diz que a carne estava entre os dentes quando as pessoas morriam. Elas ainda estavam com a carne na boca quando comiam. Por quê? Porque o povo não respeitava absolutamente nada. Eles queriam coisas a mais, mas do jeito deles. E não era assim com Deus. Deus tinha a sua forma de agir e nós temos que respeitar esta forma de agir, esta forma de acontecer de Deus. Tá? Então as codornizes foram mandadas, eles comeram carne, mas eles morreram por isso. Por isso, aquele local ficou conhecido como túmulo do desejo. Ou seja, morreu querendo coisas que não faziam sentido, coisas mundanas e não coisas superiores, coisas espirituais. Logo em seguida, foram três, logo na sequência, né? Pelo menos na sequência do livro, a gente não sabe se cronologicamente isso aconteceu assim, mas na sequência do livro de Números acontece a terceira grande discussão, que foi a discussão feita por Miriam, que era a filha mais velha, ou a irmã mais velha de Moisés. Eles eram irmãos, Miriam, Arão e Moisés. E a mais velha, a filha mais velha, era Miriam. Lembrem-se que Miriam foi quem levou a Moisés até a mãe, né, de Moisés, até a princesa, né, de Faraó, para que ela fosse ama de leite do próprio filho de Moisés. Miriam já cuidava de Moisés desde aquela época. Só que agora ela foi longe demais. Ela foi longe demais. Sim, ela era profetisa? Era. Ela era admirada? Era. Era uma mulher de Deus? Era. Mas ela foi longe demais. Ela e o irmão, e Arão, eles murmuraram contra Moisés, questionando a autoridade espiritual de Moisés. Helene, mas na Bíblia está dizendo que ela está questionando o casamento de Moisés com uma mulher cusita. Veja, não é a midianita, é outra agora, é a cusita.
provavelmente a segunda ou terceira mulher de Moisés. Então, na verdade, não foi isso. Na verdade, isso foi a desculpa para discutir com Moisés. Na verdade, ela era profeta, Arão era sumo sacerdote, e eles achavam que Moisés desempenhava um papel, ele se achava com um poder que, na verdade, eles não tinham, porque todos eles ouviam a voz de Deus. E Deus não gostou disso. Deus não gostou disso, porque Deus havia separado Moisés para isso. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu ministério, cada um tem os seus dons. E eu não posso discutir o dom de uma outra pessoa, porque foi Deus que deu. Eu não posso discutir a autoridade espiritual de uma outra pessoa, porque foi Deus que deu. Eu tenho a minha autoridade, em maior ou menor medida, mas é minha. Eu não posso discutir a sua. E eles são chamados no tabernáculo, tipo, vem aqui que eu quero falar com vocês. Opa! Agora a coisa ficou apertada. E aí, Deus não gosta do que ele está vendo e ouvindo, e ele pune Miriam com lepra. Ela fica toda cheia de lepra. Por que ele não pune Arão? Arão vai ser punido depois. Arão tem o seu momento de punição. Arão não chega na terra prometida. Arão fica antes, morre antes. Tá? Mas por que só Miriam? Porque Arão era sumo sacerdote. Arão não podia ser impuro, porque senão todo o sistema estaria comprometido. Então o que ele faz? Ele pune Miriam, e Arão, como irmão de Miriam, ele viu o sofrimento de Miriam. A lepra era uma das punições mais graves que tinha. Ser infértil, não ter filhos, e ser leproso eram duas condições muito graves, muito sérias naquela comunidade, naquela cultura. Então ele viu que a sua irmã estava sendo punida e ele não podia fazer nada. Ou seja, ele estava sofrendo através da punição. E aí Moisés ora, o Senhor pede misericórdia e o Senhor cura Miriam. Ele cura. Só que ele diz o seguinte: tudo bem, mas vocês vão seguir o ritual. Ela fica 7 dias impura e ela vai sair do arraial, ela vai sair do acampamento, porque lugar de leproso é na periferia, não é aqui. E aí, olha que coisa maravilhosa. Ninguém se mexe enquanto Miriam não cumpre os 7 dias de punição dela. Ela era respeitada? Sim. Ela era admirada? Sim. Então, a lição que ela tomou não foi uma lição só para ela. Foi uma lição para todo mundo. Ou seja, Deus tocou nela. Nela. Imagina nós. Imagina. Então, opa, serviu para mim, serviu a lição para mim, eu vou me cuidar. Então, aqui nós temos uma das primeiras lições em relação à autoridade espiritual que Deus dá a algumas pessoas. Bom, e aqui está o núcleo de tudo. Chegamos no núcleo de tudo. A gente vai gastar um tempinho aqui falando disso. Quando eles chegam em Cádiz, Moisés separa um representante de cada tribo. Para quê? Para espiar a terra que eles vão conquistar. Então, o que Moisés queria? Moisés queria informação militar. Muralha, soldado, quando acontece isso, quando não acontece, quem entra, que sai, tamanho, enfim, ele queria informação sobre a terra, informação militar, porque eles estavam prontos para conquistar. Portanto, eles precisavam de informações. E ele pediu também que trouxessem produtos da terra para provar que a terra era uma terra que mana leite e mel. Muito bem. E os espias vão. Eles passam 40 dias, eles foram de Cádiz, está aqui, ó, Cádiz está aqui, na entrada da terra. Eles estavam entrando na terra. Eles vão de Cádiz, eles sobem aqui, num vale que possivelmente se chama Escol, né? Ou que se passou a se chamar Escol,
subiram por Hebron, subiram por Siquém, eram grandes cidades já na época, e foram até lá em cima, olha, lá, ó, aonde Deus disse que a terra seria. Então eles sobem até frente de Damasco, eles sobem em Ramat Reob, tá? E depois eles voltam a dar o relatório. Só que o relatório não era o que eles esperavam. Por quê? Não, veja, tem cidade fortificada. Nós não vamos ganhar isso porque tem cidade murada, não tem como conquistar. Os guerreiros são gigantes, a gente parece uma formiguinha. Eles são poderosos, eles têm exército, não sei o quê. A terra tem coisa boa? Tem, mas a terra vai matar todo mundo. Nós vamos morrer se nós formos para lá. Isso 10 falaram. 2, que era Caleb e Josué, disseram: não, gente, não é assim. Deus nos fez chegar até aqui. Deus destruiu o exército do Egito. Como é que ele não vai destruir essas cidadezinhas aí? Deus nos dará. Deus está conosco. E ninguém quis saber. Ninguém quis saber. Então, o que aconteceu? Eles falaram de uma forma tão amedrontadora para o povo, que o povo disse: não, a gente não quer, a gente quer voltar para o Egito. A gente não quer morrer aqui, a gente quer voltar para o Egito. Caleb tenta acalmar o povo. Caleb diz: gente, não é assim, é diferente, a gente tem como fazer. E aí o povo ameaça Caleb e Josué de apedrejamento, ou seja, eles queriam matar Caleb e Josué porque Caleb e Josué estavam sugerindo que eles fossem conquistar a terra e que eles seriam mortos quando fizessem isso. Eles querem voltar para o Egito. Eles não acreditam que Deus é poderoso para isso. Eles não acreditam que Deus, tendo feito tudo isso, não vai poder fazer a conquista como ele tinha prometido. Como ele tinha prometido. Moisés e Arão caem sobre o rosto, então eles se abaixam, caem sobre o rosto. Isto é um sinal de que eles sabiam que estava vindo um juízo divino. Eles estavam vendo que aquilo não ia dar boa coisa, que aquilo, Deus iria se irritar com aquilo, iria dar confusão, e portanto eles caem, tá? Sabendo disso. Josué e Caleb, eles rasgam as suas vestes em sinal de profunda angústia, de inconformismo. E neste momento, quando a briga está acontecendo, uns querem matar outros e etc, etc, e no centro ali estão Caleb e Josué, Moisés e Arão. Deus aparece em glória sobre o tabernáculo, que é o lugar de habitação dele. E ele diz: este povo me trata com desprezo. Lá vem o julgamento de Deus. Sim, porque o povo foi além do que podia. Deus já estava cansado daquela rebelião. Deus já estava cansado daquele povo. Deus queria destruir tudo e começar tudo de novo, porque ele tem poder para isso. E aí, Moisés, Arão intercedem, conversam, falam. Amados, o que estava acontecendo aqui era falta de crença. Eles não tinham fé. Não ter fé quer dizer o quê? Que Deus não era capaz de agir conforme as suas palavras, de agir conforme as suas promessas. Deus não era capaz de fazer isso. Crer quer dizer que eu aceito o que Deus está dizendo e vou agir em conformidade com o que ele está dizendo, porque Deus dizia: eu vou te dar, levanta, vá lá, guerreia e conquista.
Ah, mas eu te dou. Isto é fé. É ir porque Deus está dizendo que vai dar. A fé leva o homem a ser considerado digno, justo diante de Deus. E neste caso, eles não tinham fé. Portanto, isto era uma rebeldia tremenda contra Deus. E isto significava que eles não eram justos e dignos. E, portanto, Deus estava para destruí-los. Deus ouve Moisés para não destruí-lo no momento. Mas Deus diz o seguinte: não, ninguém que saiu do Egito vai voltar para o Egito ou vai entrar na terra. Qual é o maior medo deles? Ah, morrer nesta terra que vai nos matar, blá, 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 blá. Então é isso que vai acontecer, vocês vão morrer. Vocês vão morrer aqui no deserto. Menos quem? Menos Caleb e Josué. Quantos dias eles levaram? 40 dias para ir e para voltar a espiar. Então 40 anos vocês vão ficar na terra. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, ou levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, dos quais dizei que seriam levados como presa, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Por isso, eles passaram 40 anos no deserto, por causa da falta de fé, por causa da recusa, da rebelião em aceitar o cumprimento da promessa de Deus. Depois de tudo, o povo ainda tenta Deus mais uma vez, amados. Eles não acreditaram na palavra de Deus. O que eles fizeram? Ah, não, desculpa, Senhor, então vamos lá. Reuniu todo mundo, mas a decisão de Deus já tinha sido tomada. Não interessa o que você faça depois da decisão de Deus tomada. O que podia ter sido feito, Moisés fez. Moisés e Arão oraram e aí o povo não foi destruído ali, naquele momento. Ele iria passar por 40 anos de punição, até morrer. Até morrer. Esta era a decisão. E eles acharam, não, Deus não está falando sério. Vamos reunir toda a turma e a gente vai até eles, a gente vai entrar. Olha, eles estão aqui, ó, em Cádiz. E aí eles entram para lutar com o povo, conquistar. Não, então tá, Senhor, então vamos lá. Então vamos lá, foi mal aí, vamos lá. E aí o que acontece? Aqui, os amalequitas ficavam por aqui, os amalequitas e muitos aqui de Canaã caem sobre os israelitas, destroem os que foram para a guerra, até Ormá, até essa região aqui. Porque eles não levaram a sério a palavra e a decisão de Deus. Amém, amados? Bons estudos.